Meus prezados irmãos, boa noite. Hoje é dia 25 de novembro de 2024, segunda-feira. Estamos iniciando as atividades na Casa Espírita de Abel Sebastião de Almeida. Como sempre o fazemos, rogando a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, sublime médium de Deus, e a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que nos envolvam no manto de paz e de amor. Bem, meus irmãos, sempre agradecendo por essa oportunidade singular de estarmos aqui. Estamos aqui com saúde, pudemos chegar com tranquilidade e estamos agora protegidos, agasalhados, estamos com os nossos amigos da espiritualidade a nos cercarem, estão aqui entre nós, nos acompanhando. Bem, então, meus irmãos, agora, para nós darmos continuidade às nossas atividades, eu vou pedir à nossa irmã Alessandra a gentileza de ler a página de preparo da noite de hoje. Boa noite a todos, que a gente tenha uma noite com muita energia positiva, luz, que os nossos amigos estão sempre protegendo a gente. Ante a mensagem espírita do livro Lampadário Espírita, pelo espírito Joana de Ângelos, psicografada por Divaldo Franco. Discípulo do Cristo, mediante a limpidez da mensagem espírita, não adieis a própria renovação, encastelado nas paredes do convencionalismo ou retido nas algemas das paixões. Identificação com Jesus Cristo é avanço sobre a masmorra do eu, utilizando as ferramentas poderosas que se encontram ao alcance da vontade. Não postergues, desse modo, o momento de autossuperação. Oportunidade transferida, tarefa complicada. Examina os resultados do conhecimento espírita e verifica se entraste pura e simplesmente na doutrina, ou se a doutrina encontrou porta de acesso para se estabelecer no teu coração. Quando se entra na célula espírita, trava-se contato com o fenômeno mediúnico, com o programa de estudos, com as diretrizes da assistência aos necessitados, com as fichas de compromissos para com a sociedade, mediante uma taxa módica com pessoas, com opiniões. Quando, porém, a mensagem espírita penetra o coração e se enraiza na mente do discípulo, o panorama é diverso. Possivelmente os companheiros não observam nas fichas de registro quaisquer apontamentos nem anotações. Os painéis mentais, no entanto, e os arraiais da emoção de imediato se transformam, banhando-se de sol, e a paz se aninha, vitoriosa, estabelecendo normativas de felicidade. O discípulo não se agasta com as ofensas, nem se melindra com os incidentes comuns, à espera de ação onde se encontra. Não se acumplicia com o erro, nem se subordina às imposições subalternas, nem se entorpece na ideia negativa, fixa, nem se precipita no entusiasmo apaixonado. É comedido e sensato, calmo e confiante, pois que possui inestimáveis recursos para o exame e compreensão dos acontecimentos e das injunções do dia a dia, da experiência carnal. Se já permitiste que a doutrina espírita se domicilie em tua vida, acende a lâmpada do Evangelho no caminho e afirma, a princípio no lar, a tua nova condição por meio de inequívoco até estado de humildade e resignação. Se possível, clareia o teu domicílio com o estudo da mensagem espírita e cristã, interessando os familiares na busca da verdade e da paz sem jaça. Se o homem novo, em todo lugar onde estejas, principalmente quando no trato com os servidores humílimos do lar, da oficina de trabalho, da rua,
aqueles aos quais mais fácil e impunentemente muitos se permitem molestar por impiedade ou desequilíbrio. Ajuda indistintamente com palavras, ações ou no recesso do espírito, com pensamentos salutares e orações. Lembra-te dos que te precederam no retorno à erraticidade e dilata os recursos psíquicos para os ajudar nas tarefas de desobsessão e do passe. Compreenderás, por fim, que o discípulo da mensagem espírita, quando chega ao núcleo de tarefas, é somente mais um na estatística da casa. Quando, porém, a mensagem espírita penetra em alguém e o transforma, esse aprendiz se faz um festival de bênçãos, esparzindo as concessões excelentes da vida. Em nome da vida abundante, em favor da humanidade toda, que ruma para a vida excelsa. Graças a Deus. Uma mensagem maravilhosa de Joana de Ângeles. Agora, meus irmãos, nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje seria um orador convidado, mas ele está com um problema de saúde, nada grave, mas o nosso irmão Alcir rapidamente preparou o estudo da noite de hoje, vai nos brindar com ele, vamos prestar a máxima atenção, que ele seja muito inspirado nesta noite. Boa noite, meus irmãos. Que Jesus, o nosso meio e amado Mestre, nos ampare e sustente na noite de hoje. O capítulo 1, nós estamos começando o Evangelho, se intitula Não Vim Destruir a Lei. Porque Jesus teve um embate muito grande, Vocês acompanham isso, com os fariseus a respeito do descumprimento das leis. E esse processo nosso de nos aproximarmos de Deus é um processo lento, da nossa evolução espiritual. A gente tem um processo lento e estamos caminhando. E nós vamos analisar essa evolução, Vamos analisar as 3 revelações e como nós caminhamos nesse processo e que benefícios nós adquirimos a partir disso. A palavra religião tem origem no latim e deriva do verbo religare, o que significa religar ou voltar a ligar. O termo representa a ligação entre o ser humano e Deus. Então, quando nós falamos em religião, qualquer religião, é a nossa busca de nos religarmos a Deus, O Criador, o Pai. Então nós fazemos um esforço. E esse nosso esforço nem sempre é baseado no raciocínio, na fé raciocinada. Ele é baseado em crenças, em valores diversos que nos interessam. Então como é que foi esse processo evolutivo? Eu fiz, antes de nós entrarmos exatamente ali na descrição de Kardec, desse fato das 3 revelações, eu peguei um histórico, Nós, humanidade, politeísta, Os politeístas acreditavam em vários deuses. E eles tinham uma relação mercantilista com Deus, Então, o processo se dava na base das oferendas. Eles não tinham valores morais que orientassem eles, Gregos, romanos e todos os outros povos, nós vamos ver, até o advento do monoteísmo. Então, a nossa relação era a relação de prova. Quem fazia doações maiores tinha maiores benefícios dos deuses. E tinha Deus para todos os gostos, Então, havia uma relação meio promíscua e nós buscávamos, tateando, uma relação com o alto. E fazia-se isso, Você lembra que no templo Jesus combateu, os mercadores do templo, que vendiam tudo, todo tipo, para faturar e para que as pessoas se satisfizessem doando. Então doava-se morte de animais, doava-se comida, quer dizer, nós comercializávamos com Deus, Nós dávamos oferendas em troca de teoricamente, favores que nós desejávamos. Isso estava baseado em crendice pura. E como eram os códigos morais que norteavam aquela região toda, Nós estamos falando aqui em Ur,
que fica hoje onde é o Iraque, que está na região do Crescente Fértil, próximo da Palestina, onde Jesus reencarna. Ur-Namur, foi o fundador de Ur, ele criou o código de leis mais antigos que nós conhecemos e foi exercido por ele em 2112 a 2095, né? Ele foi escrito em tabuletas de argila, né, escrita cuneiforme, e ele era baseado exclusivamente na lei de Talião. Então o código moral que se tinha naquela ocasião era a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. E vocês vão ver que tem muita coincidência com Moisés, né? Muita semelhança com Moisés. Após o Namur, você tem na Babilônia Hammurabi, que também tem um código de leis para os babilônicos, e esse código de lei também baseado no princípio do olho por olho, dente por dente. Era a relação. Você me bateu, eu te devolvo. Você matou meu filho, eu mato seu filho. Você matou o meu animal, eu mato seu animal. Era uma troca imediata e politeístas, todos politeístas. Até que Abraão, que vivia em Ur também, Abraão vivia em Ur, recebe uma mensagem, médium, recebe uma mensagem da espiritualidade, pregando um Deus único, e que ele deveria sair de Ur, na Caldeia, e ir para uma terra prometida e conduzir um grupo de pessoas para instaurar o monoteísmo. E começa com Abraão o monoteísmo, né? Tanto que as religiões monoteístas são conhecidas como religiões abrâmicas, porque foi Abraão que instaurou isso, né? Ele partiu de Ur, que era politeísta, os babilônios, assírios, todos eram politeístas ali na Mesopotâmia, e ele abandona. Tem até uma história curiosa, verdadeira ou não, mas é uma história sobre Abraão. O pai de Abraão, Terá, ele produzia e comercializava deuses de barro, né, de estátuas, símbolos. E Abraão, a partir dessa comunicação, dessa mensagem mediúnica, ele começa a ter muita ojeriza por isso. E um dia o pai dele sai em viagem de negócios comerciais e deixa Abraão responsável pelo ateliê. E Abraão fica indignado com aquela obrigação, porque ele já não queria mais idolatria, e ele resolve um dia descer no ateliê e quebrou as estátuas todas. Quando o pai dele chega, fica perplexo, ele fala assim, mas os deuses brigaram, porque os deuses politeístas, eles tinham ódio, tinham rancor, vingavam-se, né? Você tem que lembrar que, na época do politeísmo, os deuses se comportavam como nós nos comportamos. As crenças eram essas, né? Esse Deus onipotente, onipresente, onisciente, já faz parte do monoteísmo, já faz parte da nossa visão de divindade. Mas naquela ocasião, os deuses tinham comportamentos humanos. E Abraão diz para o pai dele que os deuses se desentenderam e brigaram, por isso que estavam todos quebrados lá. Nessa esteira do monoteísmo, e o monoteísmo tem um papel fundamental na evolução religiosa da humanidade, né? Toda a nossa tradição religiosa ocidental é judaico-greco-romana. Abraão inaugura e Moisés tem um papel chave nesse processo, porque Moisés traz os códigos de conduta e de lei. A lei mosaica tem dois aspectos interessantes, né? As leis divinas, que são imutáveis, porque as leis divinas perduram para sempre, né? Que ele recebe nas tábuas, no Monte Sinai, e as leis do dia a dia, as leis civis, né? De conduta na sociedade. Que essas eram cheias de coisas do dia a dia, da vida do homem, né? E se você compara as leis que Moisés deixou escrito com o Código de Hammurabi, elas são muito semelhantes. Então ele ainda estava sob o efeito daquela crença que tomava a região do Crescente Fértil, né? O Hammurabi diz, se um homem furar o olho de um homem livre, furar-se-á-lhe-á o olho. E Moisés diz, aquele que ferir seu pai ou sua mãe,
será morto. Ou aquele que ferir um dos seus concidadãos será tratado como o tratou. Receberá fratura por fratura e perderá olho por olho, dente por dente. Então, Moisés, no seu Código Civil, ele expressa toda aquela crença que dominava o Oriente Médio, que dominavam aqueles povos todos que viviam na região. Já nas leis divinas, que nós conhecemos, né, os 10 testamentos, ele deixou um legado eterno que nós cultuamos até hoje, e muito direto, muito preciso. E como tudo que Moisés fez no sentido de disciplinar o povo daquela época, era tudo imperativo, né? Não mateis, não cometais adultério. Ele não perguntava, ele definia. E as leis divinas, diferente das leis civis, essas permaneceram e nós estamos com elas até hoje. É de todos os tempos, de todos os países, essa lei. A lei divina engloba todos nós. Por isso mesmo, o caráter de divino dessas leis. Todas as outras são leis que Moisés decretou obrigado, que se via a conter pelo temor um povo de seu natural turbulento e indisciplinado, no qual tinha ele de combater arraigados abusos e preconceitos adquiridos durante a escravidão do Egito. Para imprimir autoridades às suas leis, houve de lhes atribuir origem divina. Então, todo o código legal que Moisés escreveu, ele diz que emanou de Deus. Mas a gente sabe que o que emanou de Deus foi exatamente as leis, os 10 testamentos, o que nós preservamos até hoje. Tudo mais, ele disse que veio de Deus, mas ele estabeleceu, e tanto que Moisés é considerado um grande sanitarista, né? O povo judeu tinha um padrão de comportamento higiênico muito elevado. E o professor Rudolf Virchow, que é considerado o pai da patologia moderna, disse uma vez o seguinte: Moisés foi o maior higienista que o mundo já viu. Dependendo de conhecimento revelado e destituído de equipamentos científicos, Moisés ensinou em seus pontos essenciais quase todos os princípios de higiene praticados hoje. Isso está publicado no livro dele sobre doenças e alimentação animal. Então, ele, para que o povo seguisse aqueles ditos, ele estabelece como emanado de Deus. E a gente sabe a consequência disso, né? A gente lembra dos embates de Jesus, quando encarnado naquela ocasião na Palestina, com os fariseus, né? Então Jesus curava nos sábados e foi acusado de crime grave porque trabalhou no sábado. Né? Jesus, quando cura a mulher hemorroída, né, que tinha hemorragia grave, a mulher, quando estava com hemorragia, era impura e você não podia ter contato com ela, e Jesus tem contato. Jesus comia o que... Né, tanto que ele tem a famosa ditado para nós: o que faz mal não é o que entra pela boca, mas é o que sai pela boca, né? Porque os fariseus policiavam ele e eles eram sequiosos de seguir essa disciplina mosaica ao pé da letra. Então a forma era muito mais importante do que a crença, né? Então a crença em Deus, a crença no amor, não era muito importante para os fariseus. Os fariseus davam importância a seguir com precisão aqueles usos e costumes que estavam expressos em Moisés. Então, isso era um motivo, e foi um motivo de grandes conflitos para Jesus. Foi o conflito deles perseguirem Jesus o tempo todo, porque Jesus estava muito preocupado com o conteúdo, com o comportamento humano, com a nossa transformação moral. E eles estavam preocupados em fazer aquilo que estava escrito. Então havia ali um conflito bastante severo, né?
E Kardec fala sobre Moisés o seguinte: não censuremos, pois, a Moisés, sua legislação draconiana apenas bastante para conter o povo indócil, nem o haver feito de Deus um Deus vingativo. A época assim o exigia. Essa época em que a doutrina de Jesus não encontraria eco e até se anularia. Então Kardec sai em defesa de Moisés, que é a nossa primeira revelação, né? Moisés estabelece o arcabouço doutrinário que nós seguimos até hoje, e ele diz, ele fez o que tinha que fazer, porque o povo era indisciplinado de tal maneira que se ele não fizesse assim, a coisa não funcionaria. E aí a gente tem esse contraponto entre a lei de Italião e a lei de amor, porque o que Jesus fez e mudou radicalmente? Ele saiu dos códices da lei de Italião e passou para a lei de amor. Perdoar 70 vezes 7, dar a outra face. Jesus estabelece comportamentos inaceitáveis dentro do conceito de Italião. E Kardec diz, um Deus de mansuetude e candura não seria um Deus naquela ocasião, porém um ser fraco e sem meios de fazer obedecer. As pessoas necessitavam daquela firmeza, daquela dureza da lei mosaica para se manter na linha. A vingança implacável, os castigos terríveis eternos, nada tinham de incompatíveis com a ideia que se fazia de Deus. Não lhes repugnavam a razão, não incomodava. Inclusive, nesse comentário aqui, Kardec passa en passant nos castigos eternos, né? Que a doutrina espírita vem nos libertar desse conceito de castigos eternos. Implacável também ele, homem, nos seus ressentimentos, cruel para os inimigos e inexorável para os vencidos. Deus, que lhe era superior, deveria ser ainda mais terrível. Então, aquele momento que se vivia na Palestina tinha que ser muito duro. Então, naquele instante, Moisés fez o que tinha que ter ser feito. E aí nós temos as 3 revelações e as afirmações de Jesus que não vem destruir a lei. Por que ele não veio destruir a lei? E nem deixou de seguir os profetas, nem deixou de seguir Moisés. Porque ele se apegou ao conteúdo de amar a Deus, amar ao próximo como a si mesmo, né? Perdoar. Ele abandonou a lei de Italião, ele abandonou os costumes, então ele curava no sábado, ele comia comidas que não eram consideradas puras, ele foi um transgressor na ótica dos fariseus, ele foi um grande transgressor. Então nós temos Moisés, nós temos o Cristo e temos o Espiritismo. E a partir da terceira revelação, o Espiritismo é a terceira revelação, nós temos uma consequência que é a aliança de ciência e religião. Quer dizer, a religião, a vida toda, andou apartada da ciência, né? E Kardec reúne harmonicamente filosofia, ciência e religião como um instrumento de trabalho na vida, no dia a dia, o que nunca tinha sido feito em tempo nenhum. Né? Religião e ciência eram coisas antagônicas. Aliás, na Idade Média, muitas pessoas foram para a fogueira porque defendiam conceitos científicos, né? Completamente diferente do que a igreja preconizava na época como valor científico. Então, Galileu Galilei ia para a fogueira, ele, na hora H, negou que ele dizia que a Terra não era o centro do universo, e ameaçado de ir para a fogueira, Galileu disse, não, realmente o centro do universo é a Terra. Mas Giordano Bruno, contemporâneo dele, também um cientista, afirmou até o fim que a Terra não era o centro do universo e foi para a fogueira. Então havia uma dissociação brutal entre ciência e religião, o que termina com a doutrina, né? E Mateus comenta no evangelho dele, não penseis que eu tenha vindo destruir a lei, falando sobre Jesus,
ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota, uma letra grega, um i, e um único ponto. Mateus, quando comenta essas falas de Jesus, o que ele está afirmando é que Jesus veio estabelecer a verdadeira lei de Deus, né? A lei de amor, a lei de paz, de harmonia, de resignação, de tolerância, de caridade. Esse padrão que a gente respeita até hoje e cultua, né? A busca por essa realidade. Então, Jesus veio para cumprir isso, não veio para cumprir as regras que eram regras formais de comportamento. No sábado não pode fazer isso, de noite não pode fazer aquilo, a pessoa é impura, não é impura, né? Ele não está preocupado com isso, né? Ele cura, ele era diferenciado, né? Ele era um espírito muito evoluído e com isso ele estabelece. E João, no seu Evangelho, capítulo 14, versículo 16 a 27, eu encolhi ele, peguei só a parte inicial, nos fala sobre o Consolador prometido, que é a terceira revelação, né? E eu rogarei ao Pai, Jesus nos diz, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E nós estamos apoiados hoje na doutrina. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós os conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E voltou, né? A doutrina, através da espiritualidade, e essa característica fundamental da doutrina espírita, né? Quem nos ditou a doutrina espírita? Os espíritos, né? Às vezes as pessoas precipitadamente se confundem. Kardec fez um trabalho científico brilhante e ele codificou o ensino dos espíritos, mas quem ditou a doutrina foram os espíritos, quem disse o nome que teria essa doutrina foram os espíritos. Então, a partir do espiritismo, a partir da revelação, a partir de toda essa fenomenologia mediúnica, se estabeleceu uma doutrina muito sólida e universal. E tem um aspecto importante, né? Vocês lembram que Jesus, quando reúne os apóstolos e manda eles pregarem, manda que eles caminhem, mas não se dirijam aos gentios, né? E não se dirijam a diversos povos que tinham comportamentos diferenciados. Ele diz, vá pregar para os judeus, só para os judeus. E os apóstolos saem, eles não podiam ir pregar nem para os samaritanos. Quem inaugura a grande pregação dos gentios? Paulo, né? Paulo, apóstolo, num trabalho maravilhoso, parte para pregar para os gentios. E foi combatido dentro da estrutura por João, por vários apóstolos que não entendiam Paulo pregando para os gentios. Ele queria que ele pregasse para os judeus. E Paulo entendia que a doutrina de Jesus é do mundo, é de todos nós. A doutrina de Jesus cabe a todos. E quando você inaugura a terceira revelação através da comunicação mediúnica, é avassaladora, né? Hoje, a doutrina espírita alcança os rincões mais distantes do planeta e a mensagem é homogênea. Por quê? Porque ela vem da espiritualidade. E por vir da espiritualidade, ela tem uma característica universal. Então nós saímos da limitação da Palestina para alcançar o mundo todo, todos os povos. Por estas palavras, o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até o último iota, quis dizer Jesus ser necessário que a lei de Deus tivesse cumprimento integral, isto é, fosse praticada na terra inteira. Alcançamos isso, né? Primeira revelação, Moisés estabelece
todo um código moral de comportamento. Jesus estabelece a lei de amor e harmoniza os homens. Paulo inicia a pregação para os gentios. E a terceira revelação traz todo esse conhecimento para a humanidade inteira, sem nenhuma limitação de nada, né? Hoje, nós discutimos conceitos e fenômenos científicos que eram dos iniciados, né? No Egito já se fazia isso, mas para o grupinho minúsculo iniciado, o povão não tinha direito. O que nós discutimos hoje na Casa Espírita é um privilégio que era de poucos no passado, porque esses conhecimentos eram muito restritos. Então a doutrina universalizou mesmo o conhecimento e o domínio das verdades doutrinárias, né? E aqui Kardec diz, efetivamente, de que serviria haver sido promulgada aquela lei se ela devesse constituir privilégio de alguns homens ou ao menos de um único povo? Porque os discípulos entendiam que aquele conhecimento de Jesus era um privilégio dos judeus. Não devia se pregar para os gentios, não devia se pregar para os samaritanos. Tínhamos que manter aquele conhecimento puro, reservado para aquele pequeno grupo. E a doutrina descortina esse conhecimento para todos. Então a revolução do Cristo no conhecimento religioso foi do regional para o mundial, né? Quando vem a terceira revelação, deixa de ser um conhecimento da Palestina para ser um conhecimento do mundo todo. A doutrina espírita começa em Paris com Kardec e hoje, no Brasil, nós somos o polo mais desenvolvido em pesquisa, estudo, produção de material literário espírita que existe, né? Apesar de nós, claro, não vamos esquecer que muitos de nós somos reencarnados da França, mas justamente por essa fenomenologia, né, que a gente hoje domina, nós temos essa capacidade. Nós saímos do pessoal para o outro, quer dizer, o que era um culto voltado para você, você ia lá negociar com Deus, barganhar um benefício, você se relacionava a partir de práticas fechadas. Jesus trouxe a felicidade a partir de você atender o outro, amar ao próximo, ser caridoso, né? Fora da caridade não há salvação. Então ele muda o foco da felicidade não está dentro de você, mas está em fazer o outro feliz. Ele sai da lei de Talião, do olho por olho, dente por dente, para a lei de amor. Perdoar 70 vezes 7, dar a outra face, dar a capa. Do culto externo, formal, sem nenhum conteúdo, para a reforma íntima. Então Jesus muda o foco também de trabalho na religião. Qual é o nosso grande foco de trabalho na doutrina espírita? É a reforma íntima, é a reforma de cada um de nós. E do mundo material para o mundo espiritual. A grande contribuição da doutrina para nós, nessa caminhada religiosa, é nós sabermos que o verdadeiro mundo, a verdadeira pátria é a pátria espiritual, né? A nossa encarnação presente é só uma etapa na caminhada evolutiva, é só um desses passos que nós estamos dando do alfa ao ômega, né? Porque fomos criados simples e ignorantes e somos perfectíveis. E como alcançamos a perfeição? Por esse trabalho contínuo de reencarnações sucessivas em que nós vamos burilando o nosso caráter. O papel de Jesus, Kardec ressalta que o papel de Jesus não foi um simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Cabia-lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram o advento. A autoridade lhe vinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Quer dizer, quem conviveu com Jesus, né? E a gente vendo todos esses filmes que tem sobre a vida de Jesus, a capacidade que ele tinha de se doar, de curar, de apaziguar, né, corações, de dar esperança. Então, era um espírito absolutamente diferenciado, né? De uma luz que a gente não consegue imaginar.
Uma cena que me impressiona profundamente, sempre que eu vejo eu me emociono. Jesus está caminhando, aquela multidão em volta dele, como sempre, aquilo devia ser uma loucura, um empurra danado. E a mulher hemorrágica, desesperada, toca a veste dele. Ele para, imagina uma multidão, você no meio de uma multidão, todo mundo te empurrando. Ele fala assim: quem tocou minha veste? Porque ele pressentiu, ele sentiu o dreno fluídico que havia naquele momento, quando ela toca a veste dele. E ela diz: fui eu. Ele falou: a tua fé te curou. Mas ele tinha uma capacidade. Quem de nós está na rua assim e alguém faz um ligeiro toque na nossa roupa e a gente percebe que as energias fluíram em direção àquela pessoa para beneficiá-la, para curá-la? Isso é de uma capacidade que a gente não consegue sequer imaginar, né? Fica muito fora do nosso padrão de raciocínio. E aí o Espiritismo, né? A nossa doutrina maravilhosa, que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo, né? Apesar de alguns materialistas mais aferrados tentarem denegrir a doutrina espírita, a fenomenologia e os efeitos e a produção que a doutrina faz é incontestável, né? Basta ver, por exemplo, uma coisa simples que a gente nem percebe, como que uma pessoa humilde e não letrada como Chico Xavier produziu uma literatura tão vasta e sofisticada, tanto científica como literária, no cantinho ali, na salinha dele lá em Minas Gerais. E não foi 1, 2 livros, não. Ele produziu milhares de livros. Aí você diz assim: poxa, como é que pode um homem humilde, semi-analfabeto, sem nenhuma formação intelectual, produzir uma quantidade de literatura tão extensa, de natureza tão distinta, filosófica, religiosa, médica, física, química? Ele discorria sobre assuntos mais variados. Lógico, não era ele, Chico, eram os seus mentores, eram os espíritos comunicantes, mas ele, como médium, era o intermediário desse processo. Como se explica isso? Isso não se explica. A gente explica com muita facilidade na hora em que você admite que nós estamos em intercâmbio permanente com a espiritualidade e a espiritualidade superior é capaz de prodígios que, se nós formos médios bem educados, seremos veículos adequados para receber essas mensagens. Então a doutrina tem uma produção de nível fantástico, maravilhoso, fruto da nossa capacidade de nos relacionarmos com a espiritualidade. Ela nos mostra não mais como uma coisa sobrenatural, porém ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes da natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos, até hoje incompreendidos, e por isso relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso, que a doutrina explica, né? É a essas relações que o Cristo alude em muitas circunstâncias. E daí vem que muito do que ele disse permaneceu ininteligível. Uma coisa que, dos ensinos morais, que Kardec enfatiza para nós, que é ininteligível, porque entender aquilo que Jesus pregava de comportamento moral, se você não aceitar a vida eterna, quer dizer, nós somos um mero passageiro nessa encarnação e tivemos dezenas de milhares de encarnações anteriores a essa e teremos outras dezenas de milhares pela frente, e saber que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. O nosso verdadeiro valor é o nosso crescimento como espírito imortal. Então, se nós estamos conscientes disso, nós conseguimos analisar as relações do dia a dia na matéria com muita facilidade. E aí os ensinos morais de Jesus fazem todo sentido, né? Se você pensa que o mundo termina com a morte do corpo físico, aí as coisas ficam difíceis de entender. Se você pensa que você foi
criado um pouco antes de encarnar nesse corpo físico, e cada um de nós tem um desafio diferente, tem uma dor diferente, por que uns sofrem mais que os outros? Por que uns têm mais dificuldades de todas as naturezas que os outros? Porque temos histórias passadas diferentes, né? Então, quando a gente olha a reencarnação como instrumento de aprimoramento moral, a gente começa a entender, oba, peraí, o que eu fiz lá atrás? Eu estou colhendo isso como consequência do quê? Aí a gente começa a saber que nós todos temos desafios diferentes. Nós todos passamos por dificuldades diferentes, por aprendizados diferentes, porque agimos de forma diferente em vidas passadas. As vidas pretéritas definem para nós o que nós estamos colhendo e vivenciando hoje. E as vidas futuras serão fruto do que nós estamos fazendo agora. Então, hoje, nós estamos aqui reunidos nessa segunda-feira fantástica, refletindo sobre a doutrina de Cristo e sobre os conhecimentos da doutrina espírita. Isso nos dá uma vantagem gigante na nossa caminhada evolutiva, se nós conseguirmos internalizarmos esses valores e fazermos deles os nossos verdadeiros valores. Isso nos diferencia brutalmente na caminhada e vai nos trazer benefícios diretos em encarnações vindouras e, fundamentalmente, na erraticidade, né? Porque todos nós, após a morte do corpo físico, voltaremos à pátria espiritual e seremos recebidos não pelos nossos títulos materiais, pelas riquezas que acumulamos, pelas joias que compramos, ou pelos títulos acadêmicos ou qualquer outra natureza. Nós vamos ser avaliados na espiritualidade pelo nosso aperfeiçoamento moral. Quanto mais nós tivermos nos burilado moralmente, melhor vai ser a recepção na pátria espiritual. Então, a gente começa a ter clareza desses fenômenos. A doutrina escancara esse conhecimento para nós, né? E as três revelações se encadeiam, né, de forma sistemática. A lei do Antigo Testamento teve em Moisés a sua personificação, a do Novo Testamento foi o Cristo, né, Jesus, que nos trouxe a lei de amor e essa nova visão de vida, e o Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não tem a personificá-lo nenhuma individualidade, porque é fruto do ensino dado não por um homem, e sim pelos espíritos, que são as vozes do céu. Então a gente entende que esse conhecimento todo que hoje nós dominamos, ele é um conhecimento que veio da espiritualidade, e da espiritualidade superior. E aí é o grande mérito de Kardec, né? Porque usando uma metodologia científica rigorosa, e ele soube separar o que era joio do trigo, ele soube separar o que era mensagem provinda da espiritualidade superior do que era espúrio, né? Tanto que tem uma frase de Kardec que ele diz: eu prefiro abandonar, descartar 10 verdades a correr o risco de aceitar uma única inverdade. Então ele tinha um crivo muito rigoroso, né? E ele tinha uma metodologia, quer dizer, Kardec, ele não consultava um médium em Paris para definir um conceito. Ele usava médiuns de diversas localidades, centenas de perguntas iguais, de resposta, e ele compilava para ver a coerência da resposta e ia descartando aquilo que era fora da curva, né? Trabalho cansativo que ele e a Amélie Boudier fizeram, que garantiu a codificação kardeciana, né? O nosso Pentateuco espírita. Assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã. Não, nós não viemos, mas dar-lhe execução. E aí dar-lhe com clareza, né? Por isso que eu discorri sobre esse processo, né, reencarnatório. Não existe prova de justiça divina mais incontestável do que a reencarnação. A reencarnação nos dá a oportunidade de nós todos nos aperfeiçoarmos, apesar dos nossos erros constantes,
e transforma todos em seres iguais. E a justiça ocorre com muita clareza. Então, quando você entende esse processo evolutivo através da reencarnação, você entende a justiça de Deus, a clareza da justiça de Deus. E percebe que aquele que às vezes sofre muito numa encarnação, sofre como consequência de atitudes de vida pretéritas. E nada por acaso. Não existe por acaso na doutrina, né? Então, a doutrina, ela vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Ela é, pois, obra do Cristo, que preside, conforme igualmente o anunciou a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. Então, todo esse arcabouço doutrinário passa pela coordenação do Cristo. Então, como ele esclarece para nós as parábolas, né? Como elas passam a ficar claras para nós, como as verdades doutrinárias do Cristo passam a ser incontestáveis. Porque agora nós sabemos o seguinte: eu não sou esse corpo físico, né? Esse é só o meu corpo nessa encarnação. Nós somos espíritos eternos, criados para a perfeição. Isso parece um detalhe, mas é fundamental, porque o livre-arbítrio nos leva a tomar decisões às vezes errôneas e atabalhoadas. É uma decisão nossa, individual, de cada um de nós, né? Temos o livre-arbítrio, mas a perfeição é mandatória. Todos seremos espíritos perfeitos. O que nos separa é quanto tempo cada um de nós vai demorar. E nosso aspecto tríplice, corpo físico, perispírito e espírito, sobrevivemos à morte do corpo físico. Isso acaba definitivamente com aquele terror, né, que as pessoas têm da morte. Por quê? Eu não vou morrer. O meu corpo físico vai morrer. Mas eu continuarei a minha caminhada eterna em direção à luz. Então, você acaba a angústia de pensar que, depois de X anos de vida na matéria, um dia vai acabar tudo para você. Não, não vai acabar. Quando nós desencarnamos, nós continuamos igualzinho éramos antes, com as mesmas virtudes, com os mesmos defeitos, com as mesmas competências intelectuais, com as mesmas características morais. Nós não melhoramos nem pioramos, continuamos o mesmo. Então, o que nós temos que fazer é aproveitar essa encarnação para dar o passo mais largo possível na direção do aprimoramento moral, porque é isso que vai nos diferenciar. Mas quando nós desencarnamos, continuamos, mesmo gente, amando, trabalhando. Eu até pensei uma coisa aqui, ia brincar com vocês, o assunto é sério, mas torcendo para times duvidosos de futebol, continuaremos fazendo isso. Não tem dúvida. Você não muda, você não vira uma pessoa nova. É o mesmo. Deus nos perdoa 70 vezes 7. Isso é a encarnação, né? Nós erramos, e Deus nos dá uma nova oportunidade, uma nova reencarnação. E reencarnar não é um ato automático. Reencarnar é um ato complexo, porque envolve um planejamento sofisticadíssimo, que envolve centenas de espíritos que laboram detalhadamente naquele plano para que a nossa reencarnação seja um sucesso. Você imagina uma equipe imensa trabalhando para nós. E o que nós fazemos, em regra geral? Nós abandonamos o que foi planejado e tocamos. Aí depois a gente reclama, né? Evoluímos pelos processos de encarnações sucessivas. A verdadeira vida é a vida espiritual. Nunca somos punidos. Essa ideia de punição não existe na doutrina, né? Nós vivenciamos experiências educacionais. Quando nós reencarnamos, cada um de nós tem um aprendizado a fazer. E as experiências de cada um é voltado para esse aprendizado. Então nós não somos punidos. Nós não reencarnamos com dores, sofrimentos, doenças como forma de punição, como forma de aprendizado. Nada acontece por acaso, nada na nossa vida. Não existem penas eternas. O Espiritismo nos liberou definitivamente
dessa tolice da pena eterna, né? Que você, não tem pena eterna nenhuma, nem vamos ficar tocando cítara no céu, até porque isso é enfadonho. Nós vamos estar sempre trabalhando nessa caminhada evolutiva. E essa aliança fundamental entre ciência, filosofia e religião, que nos alimenta, nos instrumenta e facilita a nossa vida, né? Então, a doutrina, ela se baseia nesse aspecto ciência, filosofia e religião, que se interconectam e suportam um ao outro. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra do mundo moral. E conseguimos lidar com elas com muita facilidade. Hoje temos um entendimento sobre comportamento fluídico, né? Sobre cura, sobre tratamentos espirituais, que a gente sequer era coisa de xamã. E hoje se pratica com muita clareza, porque a gente domina como funciona esses processos. E é isso. Agradeço. Eu espero que todos tenhamos essa tranquilidade. A doutrina espírita nos traz uma paz que é a certeza de que não há morte, a certeza que não há punição, sofrimentos desnecessários e que nós estamos numa caminhada evolutiva que depende única e exclusivamente de nós para alcançarmos essa tão sonhada, né, Terra, planeta de regeneração. Boa noite.